Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa escola bíblica, que é o pastor Rogério falando, e hoje nós vamos dar início aí ao nosso módulo do Dedicados à Oração. Nós já finalizamos o módulo Dedicados à Comunhão, o Dedicados à Palavra, e agora vamos dar início ao módulo do Dedicados à Oração. E quero que você aí participe aí com a gente desse módulo do Dedicados à Oração, que vai ser o tema que nós vamos abordar de agora em diante, ok? E para início, nós vamos abordar dois campos de oração, não é? Nós vamos tratar dessas duas áreas de oração, que a primeira delas é a nossa oração particular com Deus, né? O nosso tempo devocional, nosso tempo ali de intimidade com Deus, no que diz respeito, né, ao nosso relacionamento com Ele, e também vamos tratar do ministério de oração, né, para outras pessoas, não é? Aquela parte mais intercessória da oração. Então, a nossa aula ela vai aí transitar nesses dois campos, de oração. Mas aí surge a pergunta, né? Aí vai surgir a pergunta: o que é oração? Não é? O que seria a oração? Bem, muito simples. A oração é comunicação com Deus, é o falar com Ele e o ouvir dele em forma de diálogo, ok? Bem simples essa definição, né? Na verdade é uma comunicação, não é, com Deus, é você falar com Ele, mas também você ouvir dele dentro da dinâmica aí de um diálogo. É assim que funciona. Não é? Por mais simples que pareça, não é, esse assunto que nós estamos tratando aqui, na prática, no dia a dia, muitas vezes, na vida de muitos crentes e na realidade de muitas igrejas, oração é apenas aquela parte onde a pessoa fala para Deus. Não é? Essa segunda parte de Deus falar com a pessoa tem sido muitas vezes excluída da vida de oração, e não deveria ser assim. A pessoa apenas coloca aí a questão de ouvir Deus falar quando através de uma pregação, quando Deus usa uma pessoa, ou de outras maneiras, mas nunca isso sendo aplicado dentro da realidade da oração, da dinâmica da oração, não é? E isso é uma coisa que eu gostaria de você observar aí comigo. Nós vamos observar nessa definição pelo menos quatro palavras-chave. A primeira delas é essa aí, ó, que é bem tranquilinha, que é a comunicação. Não é? Então, o ato de orar, não é, diz respeito a uma comunicação com Deus. Não é? Você falar com Ele. E é Ele falar com você. Afinal de contas, um canal de comunicação é uma mão de via dupla. Combinado? Mas na comunicação, que é o gênero, não é? Na comunicação você fala. Inclui aí você falar. Não é? Mas também na comunicação também está incluso o ouvir. Não é? Não adianta você ter só a boca para falar, você também precisa ouvir. E
Isso, na verdade, constitui o que nós chamamos de diálogo, não é? Veja bem que diálogo é diferente de dois monólogos, não é? Monólogo é quando apenas uma pessoa fala, não é? Embora existam duas pessoas ali se comunicando, uma só fala, ela para, a outra só fala e não há interação aí. Então, não confunda diálogo com dois monólogos distintos e separados, combinado? Então você precisa observar que a oração ela deve possuir, ela deve compor, não é, todos esses elementos que nós colocamos aqui, eles devem fazer parte da nossa vida, combinado? Você precisa desafiar a si mesmo a colocar todos esses elementos como parte da sua vida de oração, combinado? Vamos lá aqui só para o PowerPoint, porque eu preciso que você veja comigo alguns conceitos um pouquinho mais aprofundados sobre isso, combinado? A oração, quando a gente fala de comunicação, nós estamos falando de algo que a outra pessoa entende de forma certa o que você está dizendo. Então, comunicação não é apenas uma verborragia, um monte de coisas que você fala. Não, você diz isso de maneira que a outra pessoa compreenda, não é? Comunicação tem essa característica, não é? E falar com Deus especificamente inclui os seus pensamentos, os seus sentimentos, demanda que você seja honesto, não é? Em relação ao que você sente, em relação ao que você pensa, que você seja honesto em relação a todas essas questões da sua vida, não é? Por isso que a gente está trazendo aqui, deixa eu volta aqui comigo, por isso que a gente está trazendo esses conceitos, não é? Você precisa falar, não é, de maneira honesta, de maneira que não haja em você nenhum tipo de barreira, não haja em você nenhum tipo de dificuldade, não é? Você precisa colocar isso de uma maneira muito clara na sua cabeça, de você se comunicar com Deus da melhor forma possível, né? Obviamente que o próprio Deus, ele no que diz respeito à comunicação, o próprio Deus, ele quando se comunica conosco, ele faz de maneira que nós possamos entender. Ele é um exímio comunicador, não é? Então você pode ficar tranquilo, não é? Mesmo com todas as tuas dificuldades, mesmo com toda a tua inexperiência em ouvir a Deus, com as dúvidas, com a incredulidade muitas vezes que bate ao coração, quando Deus ele deseja de fato falar conosco, ele faz de maneira que nós possamos compreender, não é? E uma razão também pela qual nós devemos orar, incluir nossos pensamentos, sentimentos, sermos honestos diante de Deus, é porque, como diz o Salmo 139, antes que a palavra nos chegue à boca, Ele já conhece ela toda, não é? Ele já sabe disso tudo, Ele te vê por dentro e por fora, Ele te conhece melhor do que você é você mesmo, entende? Então não tem razão para você se portar diante de Deus de maneira distinta, ok? Vamos lá continuar aqui. Na nossa aula aqui, quando a gente fala de ouvir, né, ouvir a Deus, aí tem essa pergunta: você ouve a Deus? Ele fala com você? Entende? Eu acabei de dizer na introdução
que a oração muitas vezes ela está relegada a você falar. Você chega diante de Deus, fala, você termina de falar, diz amém, levanta, vai embora, não é? Mas e o fato de Deus falar com você? Como é que anda essa questão de Deus falar com você? Não é? O Salmo 46, o verso 10, diz assim: aquietai-vos, não é? E sabei que eu sou Deus. Deixa eu ver se eu estou pronunciando certinho, não é? Se eu não estou aqui confundindo com outro salmo, não é? Mas é isso mesmo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então você precisa se aquietar, não é? Imagina uma pessoa que está diante de você e ela é verborrágica, ela fala, e você fica esperando a oportunidade para dizer, mas ela não para, ela continua falando, na hora que ela termina, ela vira as costas e vai embora. Como é que você vai falar com essa pessoa? Se ela não fica quieta, se ela não se aquieta, se ela não dá uma pausa, se ela não dá um intervalo, se ela não está nem sequer disposta a ouvir você, né? Eu tenho uma situação engraçada a respeito disso com meu sogro, falecido sogro, não é? Ele era uma dessas pessoas assim verborrágicas, falava, mas falava até não poder mais, não é? E aí, uma das primeiras vezes, logo depois que eu casei com a Vânia, né, logo ali no início, nos primeiros anos, quando íamos visitá-los, aí ele começava a falar, não, porque de uma situação assim, e aí eu ia, né, quando ele dava aquela pequena pausa para respirar, eu entrava para dizer alguma coisa, ele me cortava, e aí eu percebi, não, ele não quer diálogo, ele quer falar. Ele quer falar, e eu deixava ele falando. Aí eu me lembro que eu estava sentado na sala assistindo um filme, não é? E eu estava assistindo um filme e ele lá falando, e aí eu estou lá assistindo o filme, e o canal dele, na minha cabeça, o canal dele eu desliguei, eu consegui assistir apenas o filme. Homem, é bom que ele consegue fazer essas coisas, né? É monocanal, monotarefa. Então eu estava só assistindo o filme, não estava nem prestando atenção no que ele estava dizendo. E aí entrou o comercial, eu me levantei, fui para a cozinha para tomar água, para comer alguma coisa rapidinho, e ele continuou sentado lá sozinho falando. Eu voltei, retomei o filme, ele continuou falando. No outro comercial, eu me levantei, fui no banheiro, ele ficou sozinho falando do mesmo assunto. Eu voltei e continuei assistindo, ele estava falando. E, assim, às vezes nós agimos da mesma forma para com Deus, e isso é no mínimo engraçado, isso é no mínimo hilário, não é? E aí é por isso que a gente está dizendo aqui que você precisa ter um diálogo com Deus, né? Eu já até comentei isso, e não dois monólogos. Eu até falei sobre isso um pouquinho ali atrás, não é? Que isso precisa ficar bem esclarecido aí para você. Ok? Mas está na hora da gente fazer aqui um exercício em grupo, não é? E aí você vai responder as seguintes perguntas. Por que a oração é importante? Não é? Junte aí com a pessoa que está próxima a você e responda essa pergunta. Por que a oração é tão importante? E depois, a segunda questão que vocês vão aí discutir aí juntos é o que perderíamos se vivêssemos a vida cristã sem oração. Elenque aí algumas questões que você acha, não é, que você perderia se vivesse uma vida cristã sem a oração. Combinado? Vou te dar 5 minutinhos para você trocar uma ideia aí. Hoje é assim, vai ser rápido.
tá? 5 minutinhos para você bater um papo. Por que a oração é importante e o que perderíamos se nós não tivéssemos uma vida de oração, né? Então você vai conversar aí com quem está do seu lado. Se você estiver sozinho, né, conversa com você mesmo, né? Faz igual o salmista: por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Faz a pergunta para você mesmo responde, e daqui a pouco a gente está de volta. Dá um pausa aí no seu vídeo, não é, que nós vamos retornar daqui 5 minutos. Estou te esperando. Vamos lá, gente, acabou o tempo, perdeu o Playboy, volta aqui comigo, e nós vamos agora para uma outra questão aqui, dedicados à oração. Eu queria que você pensasse comigo aqui o seguinte: os homens que mais completamente ilustraram Cristo em seu caráter e mais poderosamente influenciaram o mundo por ele foram homens que passaram muito tempo com Deus, de forma a tornar isso um aspecto notável da vida deles. Então eu queria que você pensasse aí comigo a esse respeito, porque à medida que você dedicar mais tempo para Deus em oração, essa também vai ser a medida que você vai, através de sua vida, ilustrar o caráter de Cristo e poder influenciar o mundo, não é? Vamos aqui, voltando aqui, e eu quero te dar agora as chaves, não é, para uma vida de oração poderosa, para uma vida de oração eficaz, para uma vida de oração que faz diferença. Então, vamos começar com o óbvio, não é? O que é o óbvio? Você precisa separar um tempo diário para orar, não é? Você não para comer todo dia, não é? Ups, aí voltou. Você não para comer todo dia? Você não bebe água todo dia? Você não dorme todo dia? Você não toma banho todo dia? Ih, agora ficou difícil. Tem gente que não toma banho todo dia. Mas enfim, você, não é, faz atividades assim todo dia, porque elas são essenciais para a sua vida. Então você também precisa ter um tempo para você orar, você precisa separar isso, não é? Agora, não é só o tempo, é o lugar também. Não é? É o lugar também. Você precisa separar um lugar para isso, não é? Porque não adianta você, no meio da muvuca, da bagunça, da distração, vai ser difícil você manter aí uma regularidade para isso. Combinado? Então você precisa também ter um lugar. Agora entrou uma coisa nova, até isso aqui não é óbvio, um plano para orar. Pastor, do que você está falando? Você precisa de um plano para orar, não é? Quando os discípulos de Jesus pediram para ele assim: ensina-nos a orar, e ele deu aquela oração que não era para se tornar uma reza, né? A oração do Pai Nosso. Ele ensinou-os, não é? Deu a eles um plano para que eles pudessem orar, não é? E isso é uma coisa interessante, muito interessante, não é? Você pode orar por proteção, você pode... na verdade, o David Cornfield, ele até montou um planozinho de oração para ele, muito interessante, e ele colocou ali de domingo a sábado, né, os dias da semana, naquele gráfico. Na coluna da esquerda ele colocou lá as áreas de prioridade da vida dele: primeiro Deus, depois ele, depois a esposa, não é? Ministério, não é? Que é o ministério dele, igreja local, e aí o Brasil, o mundo. E aí para cada dia ele ia separando questões específicas para orar. E se você, qual a importância do plano, né? Eu até quero que você fique aqui comigo na câmera, só comigo.
Qual a importância do plano para orar? É que quando você coloca numa folha as questões pelas quais você tem que orar, você vai perceber que você tem que orar por muita coisa. Não é? Você tem que orar por muita coisa. Se você for pensar, por exemplo, em termos do Brasil, a situação que o Brasil vive, você precisa orar pela situação econômica, você vai precisar orar pela situação política, você vai precisar orar para que Deus, não é, ilumine o entendimento daqueles que governam a nossa nação, seja na esfera federal, estadual ou municipal, para que eles deixem de fazer besteira, porque quando eles fazem besteira o povo sofre. Só isso já tem coisa pra caramba para você orar. E aí depois você vai orar pela tua cidade, você vai orar pelo teu bairro, tantas coisas. No Rio de Janeiro tem a violência, não é? Que a gente precisa orar por isso, essa injustiça social e essa coisa toda. Aí depois você se lembra, não da sua igreja local, as coisas que você precisa orar, você vai se lembrar do nome de pessoas que estão enfermas e tal. Aí depois você se lembra da sua família, que você precisa orar pela sua família e tantas coisas assim. E olha, as tuas próprias questões pessoais que você precisa orar, só essas coisas que eu falei aqui, você começar a orar por isso, já ficou aí no mínimo, meia hora orando. E é por isso que ter um plano é alguma coisa interessante, né? Mas também, para você orar, ter uma vida de oração poderosa, você precisa ouvir a Deus. É isso mesmo. Esse é um ponto que vai bater o tempo inteiro aqui. Você precisa ouvir a Deus. Não adianta, você não vai conseguir ter uma vida de oração se você não ouvir a Deus. Eu vou contar uma experiência aqui que um pastor teve. Eu vou contar porque eu já disse ela aqui algumas vezes na igreja. Ela é uma experiência forte, mas eu quero dizer para você. O falecido pastor Paulo Solonca, pastor da Primeira Igreja Batista de Florianópolis, um dia ele estava em casa e Deus disse assim para ele: vá conversar com o seu vizinho da frente. E ele olhou pela porta assim, viu lá o vizinho lavando o carro e tal. E aí ele disse: eu vou tomar meu café aqui primeiro, vou fazer minha meditação e depois eu vou lá falar com ele. E aí ele tomou café, fez a meditação dele, acabou se envolvendo com outras coisas e já estava perto da hora do almoço e Deus falou com ele mais uma vez: vá conversar com teu vizinho lá da frente. E ele: eu vou almoçar agora, né? E aí daqui a pouco eu vou. Aí ele almoçou, deu aquela preguicinha, foi dar aquela deitadazinha para dar uma descansada, e ele pensando: vou aqui dar uma descansadinha e depois eu vou lá falar com o meu vizinho. E aí nessa descansadinha ele escutou um estampido, pá! E aí saiu para ver o que tinha acontecido. O vizinho tinha atirado na própria cabeça e no bolso da camisa dele estava um papelzinho assim, escrito assim: perguntas para fazer para o pastor Paulo Solonca. E ele disse que depois dessa experiência ele ficou tão abalado que ele disse: quando Deus me falar para falar com alguém, eu nunca mais vou deixar de fazer isso. E aconteceu uma segunda vez, ele contando para nós, que uma vez Deus disse assim: vá falar com o médico fulano de tal, e era numa cidade da região metropolitana, e ele simplesmente subiu no carro e foi para lá. E esse era um médico ginecologista, não é? Deixa eu colocar aqui essa história aqui para você me ouvir com a câmera cheia. E esse era um médico ginecologista. E aí imagina, chega um homem no consultório do ginecologista e só tem mulher lá, todo mundo olhando para ele. Pois não, eu vim falar com o doutor fulano de tal. E aí a secretária disse assim: ele está atendendo, na hora que ele terminar esse atendimento eu vou dizer para ele que o senhor quer falar com ele.
Aí saiu a pessoa que o médico estava atendendo, ele entrou, a secretária entrou, falou com o médico, aí a secretária saiu, falou: o senhor pode entrar, e despediu todas as pacientes, né? Encaminhou para outro médico, enfim, remarcou. E aí o pastor Paulo entrou lá e falou assim: olha, eu estou aqui porque Deus disse que eu preciso vir aqui para falar com você. E aí aquele homem: então o senhor senta aí e eu vou dizer por que o senhor está aqui. E aí ele abriu a gaveta, tirou da gaveta, se eu não me engano, uma carta, né, que era a carta que ele tinha deixado endereçada para a esposa dele, e também puxou uma arma de dentro dessa gaveta e ele disse assim: meu plano hoje era atender todas essas mulheres aqui, depois que eu terminasse o atendimento eu ia deixar essa carta aqui à vista e eu ia me suicidar, porque eu já não aguento mais a vida dupla que eu venho levando, traindo minha esposa e coisas do tipo. Então, uma vida de oração, ela demanda que você ouça Deus. Então, é muito importante essa dinâmica na sua vida. Como a gente também está falando de uma vida de oração e estamos incluindo aquelas duas esferas, a sua oração pessoal, privada com Deus, mas também a oração intercessória, então também quer dizer para você, você precisa ouvir a Deus, mas você também precisa ouvir a pessoa necessitada. Quando você vai interceder por alguém, é importante que você ouça essa pessoa. É importante que você deixe ela falar o que está acontecendo, que você deixe ela dizer, o que está passando na vida dela, quais são os seus sentimentos e tal. E muitas vezes a gente ora pelas pessoas assim de uma forma muito genérica, de uma forma muito abstrata. A gente, enfim, nem sabe, a gente tem que ficar meio que adivinhando as paradas. Poxa, é bom conversar e saber aí o que está acontecendo. Mas também temos que confessar que tem muito crente assim, você quer que eu ore por alguma coisa específica? Pela minha vida espiritual. São os crentes monossilábicos, eles querem que você ore por eles, mas eles não querem dizer nada também. Também tem esse outro lado da história, não, ore pela minha vida profissional. Ele não fala nada do que está acontecendo, que o chefe está pegando no pé dele, que a empresa está em crise, estão fazendo cortes, que ele está com medo e não sei o quê. A pessoa só monossilábica. Tem uns que se limitam a dizer: não, ora pela minha vida, Deus sabe. Ridículo isso, Também como é ridículo a gente orar de maneira genérica, Então é bom ouvir a pessoa necessitada. É por isso que nós começamos essa série de discipulado com o tema da comunhão, Porque aí ele facilita bastante essa questão. Combinado, gente? Olha, eu quero fazer aqui algumas dicas de leitura para você sobre esse tema da oração, E olha só, a primeira é esse livro, Nenhuma Hora, do Larry Lee, da editora Betânia. Muito interessante. Ele é baseado naquele verso que Jesus está orando ali no Monte das Oliveiras, E ele dizendo: por nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. Ele dizendo isso para os discípulos. E é um livro de oração muito bom, recomendo, E ele também vai te trazer aí um plano de oração para você poder orar de maneira mais efetiva. E o segundo livro, esse eu não conheço, mas tem uma indicação muito boa: Jesus Ensina-nos a Orar, de Hope MacDonald, da editora Mundo Cristão. Eu queria indicar esses, entre outros. Existem vários outros livros aí, mas estes são livros aí que vão ser bem legais. E eu quero dar uma informação para você. Muito em breve nós vamos lançar aí a nossa campanha de 21 dias de oração e leitura bíblica. Ela já está praticamente pronta, Eu creio que na próxima semana a gente já vai poder lançar isso.
até para ajudar você aí, né, a caminhar numa vida de oração muito mais fervorosa, muito mais empolgante, muito mais profunda. Ok? Bom, é isso aí, gente. Chegamos ao fim da nossa aula. Que Deus abençoe você. Terminem aí orando uns pelos outros e eu te vejo na próxima semana. Fique com Deus. Um abraço.